Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rogério Cunha aqui, professor de História. Hoje eu vou corrigir com vocês uma questão que foi aplicada na Prova Nacional Docente para a História no ano de 2025. O nosso propósito vai ser o de compreender o estilo da questão, compreender como que as questões são formuladas e aplicadas nesta avaliação, assim como também, né, poder aprofundar um pouco mais a temática aí, que perpassa a questão. Então, vou pedir licença para poder compartilhar aqui um materialzinho que eu preparei para vocês, para a gente poder, prosseguir nessa atividade. Vocês já estão vendo o material. Agora vocês vão vê-lo na forma de apresentação. Então vamos lá. Essa é a questão que eu separei, tá? Se você quiser localizar essa questão na prova, ela está na prova tipo 1, é a questão de número 43. É uma questão que ela traz uma xilogravura lá de 1535, do século XVI. E nessa xilogravura nós temos a representação de Martinho Lutero, ao lado de Lúcifer. Isso, ele mesmo, né? Lúcifer, o demônio. E vejam só a relação de proximidade, né? Martinho Lutero e Lúcifer, além de estarem sendo representados lado a lado, eles não estão sendo representados lado a lado brigando, discutindo, se degladiando. Não, eles estão sendo representados de lado a lado e de mãos dadas, demonstrando aí, portanto, uma certa cumplicidade, uma certa união, tá? E vejam que aqui ao lado existe mais uma outra figura satânica e ela está falando coisas no ouvido de Martinho Lutero. Então, portanto, uma xilogravura que certamente foi feita por um católico que queria desqualificar a figura de Lutero e o luteranismo como um todo, né? Não sei se vocês ficaram com essa interpretação, mas essa é a interpretação aí mais apropriada para esta fonte histórica, iconográfica do século XVI. Aí nós vamos para as questões, né? O que que nós tínhamos lá na questão? Melhor, a questão, né? O comando da questão diz, ó, durante uma aula sobre reforma protestante, um professor distribuiu aos estudantes a reprodução dessa gravura, publicada em Leipzig em 1535, na qual Martinho Lutero aparece ao lado da figura do diabo. Essa imagem representa uma forma de, né? Então vamos lá. Antes da gente ir propriamente para as alternativas, né? Vamos dar uma olhada, assim, vamos tentar entender quais são, né, as competências e habilidades que estão sendo mobilizadas nesta questão, tá? Então, por exemplo, do ponto de vista da competência, a gente vê aqui que ela está requerendo do candidato a capacidade de interpretar diferentes linguagens. Notem que não foi dado um texto, não foi dado um gráfico, foi dado uma imagem e uma fonte iconográfica. Então, parte-se do princípio de que o candidato deve ser capaz de olhar o título da imagem, olhar o ano que ela foi produzida, interpretar que tipo de mensagem aquela imagem passa, ou pelo menos qual era a intencionalidade do seu autor. Então, está olhando a competência de você interpretar diferentes linguagens. E do ponto de vista da habilidade, né, ela está olhando se você é capaz de transformar criticamente uma fonte em um recurso didático, assim como também ela está avaliando do candidato os conhecimentos que esse candidato tem da modernidade, né, do início ali da época moderna, tá? Portanto, uma questão que vai cobrar do candidato tanto conhecimentos de história moderna quanto conhecimentos de teoria e metodologia do ensino de história, tá? Vejam que a prova nacional docente ela está fazendo muito isso. Ela não quer do candidato só o conhecimento, ela quer do candidato a capacidade de aplicar este conhecimento em uma situação de sala de aula, tá? Então isso é bem interessante. Então, voltando, né? Vamos ler de novo o comando e aí a gente vai agora para as alternativas. Durante uma aula sobre reforma protestante, o professor distribuiu aos estudantes a reprodução dessa gravura, do Lutero com o demônio, né? Publicada em Leipzig, em 1535, na qual Lutero aparece ao lado do diabo.
Essa imagem representa uma forma de letra A. Exaltar um Lutero virtuoso e herói da fé cristã, representando sua vitória sobre as injustiças da Igreja Católica. Notem, né, gente? Se nós voltarmos aqui na gravura, na xilogravura, a gente vai ver que não há nenhuma tentativa de tornar a imagem de Lutero virtuoso, mostrando que ele tem relações de proximidade e amizade com o diabo. Pelo contrário, pretende-se desqualificar a figura de Lutero, né? Por isso, essa primeira alternativa não é cabível, né? Não é cabível, tá? Vamos para a letra B. Difundir ideologias por meio de representações, atingindo, com mensagens simbólicas, um público majoritariamente analfabeto. Gente, essa já é correta, tá? Já vou adiantar para vocês que essa é correta. Vejam, de fato, a imagem, tal qual ela foi construída, ela há a intencionalidade de difundir uma ideologia. E qual é a ideologia? A ideologia de que a religião católica é a correta e a religião luterana, recém-surgida, ela está errada, né? O mundo católico ele não lidou bem com a perda do monopólio sobre o discurso cristão. Então, houve, né, portanto, tentativas católicas de minimizar o impacto do luteranismo. Isto é uma tomada de posição ideológica, tá? Então, houve sim, ou há sim, a intenção de difundir uma ideologia por meio desta representação, atingindo com mensagens simbólicas, e ali é obviamente uma mensagem simbólica, evidentemente que Lutero nunca apertou a mão do diabo, né? Isso nunca aconteceu, é, portanto, uma simbologia, tanto é que é uma xilogravura, né? Atingiu um público majoritariamente analfabeto. Fato, no século XVI as pessoas são majoritariamente analfabetas. E a comunicação em massa se dá muito mais por recursos visuais do que por recursos escritos, tá? Esta é a correta, beleza? Mas vamos ver por que as outras estão erradas também. Isso é importante, né? C. Retratar o conflito entre católicos e protestantes, valorizando a possibilidade de perdão e a reconciliação entre as doutrinas cristãs. Vejam, esta não é uma imagem que busca conciliação, né? O que seria uma imagem de conciliação? Seria uma imagem que mostrasse o Papa e Lutero conversando. Isso seria uma imagem de conciliação, né? Vejam, há três possibilidades, né? Imagens que tentassem desprezar o luteranismo, imagens que tentassem desprezar o catolicismo e imagens que tentassem produzir conciliação. Esta é, no caso aqui que foi apresentado para nós, uma imagem que claramente tentava desqualificar o luteranismo, tá? Então não há nenhuma tentativa de reconciliação na imagem. Repito, se fosse para ter uma reconciliação, apareceriam Lutero e o Papa em relações amistosas, não Lutero e o demônio. Tá? Ainda mais com aquela figura demoníaca, né, falando coisas no ouvido do Lutero que Lutero depois reproduziu. Ou seja, tudo aquilo que Lutero diz, ele não fala em nome de Deus, ele fala em nome do diabo. Essa é a mensagem que tenta se passar, né? E letra D, legitimar os reformadores por meio de imagens simbólicas, com foco principal em disputas doutrinárias direcionadas ao clero letrado. Também nós não vemos, né, nesta imagem ali especificamente, a busca de uma legitimação de Lutero, né? Nem de Wycliffe, nem de John Hus, nem de Calvino, nem de ninguém dos, né, reformadores. Pelo contrário, de novo, repito, é uma imagem que tentava atingir o objetivo de desqualificar a imagem de Lutero, tá? Então, gente querida, é isso, né? Essa é uma questão aí do PND de história, para que vocês possam compreender, né, um pouco melhor como é que essa prova se organiza. Espero realmente ter ajudado vocês e espero profundamente encontrá-los aí em outras oportunidades. Aquele abraço fraterno e até a próxima.